Salve palestrinos, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje para falar sobre Vasco e Palmeiras, jogo pelo Campeonato Brasileiro que acontecerá no estádio São Januário. Palmeiras com um desfalque, muito triste e muito lamentavelmente perdemos o nosso meia ponta, Wesley, que vinha numa sequência muito boa, mostrando um futebol de alto nível e surpreendentemente de todos os garotos da base vem sendo mais regular ultimamente, né? E um desfalque que até ontem não era titular absoluto e hoje talvez fosse uma das principais peças do time titular e inegavelmente fará muita falta no jogo de hoje. Né? A princípio, o técnico Abel Ferreira deve utilizar o Gabriel Veron, que vinha com uma sequência sendo substituto imediato do atleta, mas pode trabalhar até com outras peças. Então, para o jogo de hoje, eu farei contando que o reserva escolhido será o garoto Gabriel Veron. Então, antes de mais nada, se você já é inscrito no canal, deixe seu like, participe dos comentários sempre e ajude compartilhando o vídeo nos grupos de WhatsApp e para conhecidos. Se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e sempre participe conosco para ficar sempre atento e alerta às novidades que acontecem no Palmeiras. Pessoal, vocês conhecem mais ou menos o formato do vídeo, eu vou falar sobre a escalação, dividindo por setores. Primeiro uma análise da defesa, meio campo e ataque, e depois um apanhado geral de como eu enxergo o Palmeiras nesse panorama de jogo contra a equipe do Vasco. Então a escalação do Palmeiras, pessoal, vai ser o Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Luan e Matias Vinha na defesa, dando sequência aí às últimas escalações da equipe. E talvez aí seja o setor hoje mais confiável, que mais inspira confiança para a torcida palmeirense. Os zagueiros numa ótima fase, numa simbiose incrível, Gustavo Gomes e Luan, em alto nível. Gabriel Menino de um lado e Matias Vinha do outro. Qual a minha análise sobre os laterais do Palmeiras? Estão performando bem, fazem bons jogos, porém na hora do apoio eu estou achando que o Matias Vinha ele vem sendo muito mais acionado por ter realmente mais cacuete da posição, ele entrega mais profundidade do que o Gabriel Menino. Então o que acaba acontecendo com a equipe do Palmeiras nessa escalação? Acaba com o Gabriel Menino muitas vezes fechando e ajudando a recompor o meio de campo, e aí eu acho que falta um pouco dele triangular com o Rony, aparecer mais na linha de fundo, que é algo que às vezes até acontece, mas com muito menos frequência do que no outro lado, onde vinha funcionando muito bem a dupla Vinha e Wesley. Na minha opinião, o Gabriel Menino precisa apoiar mais, até para você tirar um pouco dessa sobrecarga que está acontecendo com o Matias Vinha, porque é um atleta que não tem reserva à altura, né? O Gustavo Scarpa, apesar de ser um bom jogador, não é da posição de lateral esquerdo, e eu acredito que não é garantia que ele vai entregar uma substituição de mesmo nível, dificilmente isso irá acontecer. Então é importante que o Gabriel Menino apoie um pouco mais, na minha opinião, para que tire um pouco aí dessa carga, desse excesso de apoio. Aliás, o Matias Vinha tem obrigações defensivas também, ele é um lateral, ele não é um ponta. Então ele precisa um pouco mais de trégua nesse momento ofensivo. Apesar de eu achar que ele cruza e apoia bem melhor do que o Gabriel Menino, está sendo muito constante e ele vai ter agora uma sequência também pela seleção do Uruguai. Então ele pode acontecer de acabar estourando lá ou na voltando aí desse retorno que irá acontecer na semana que vem. Por parte do meio campo, é um meio campo hoje extremamente equilibrado. A gente está falando aí de uma configuração de 4-5-1 com dois meias abertos, né? Mas esses meias muitas vezes eles acabam virando pontas em alguns momentos, né? Porque eles têm essa movimentação. Então eles vão triangular, vão variar desse 4-5-1 para o 4-3-3 muitas vezes durante o jogo. Porque tanto o Rony quanto o Wesley são originariamente pontas. E estão num 4-5-1 porque mais centralizado eles acabam dando amplitude para os laterais apoiarem. Essa foi uma forma que o Andrei Lopes achou para dar mais liberdade dos laterais apoiarem. Então eles estão um pouquinho mais centralizados e, na minha opinião, mais próximos do Rafael Veiga do que do Luiz Adriano. O meio campo será Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga. O Zé Rafael sendo um coringa, um atleta que algumas vezes será um volante, às vezes um meia de ligação, tanto ajudando o Felipe Melo no momento defensivo, quanto ajudando o Rafael Veiga
a subir e chegar como um elemento de surpresa, como um ponta de lança. Mais ou menos parecido com o que o Ricardo Goulart fazia no começo do ano passado. Então o Zé Rafael, ele acaba virando o grande coringa. Eu acho que é um elemento muito importante, um jogador taticamente talvez o mais importante da equipe do Palmeiras hoje, porque é ele que vai fazer a variação do Palmeiras sair de um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1. Então ele é uma peça primordial para bagunçar o meio-campo, né? Da equipe adversária e para dar sustentação defensiva para a equipe do Palmeiras. E o Rafael Veiga mais à frente fazendo a função de ponta de lança, onde às vezes ele vai voltar com o Luiz Adriano e às vezes ele vai ficar um pouquinho mais recuado para municiar Rony, o Wesley, que hoje será o Gabriel Veron no lugar dele, e o próprio Luiz Adriano. E aí teremos essa opção de Rony e Gabriel Veron como meias abertos, quase como pontas, onde eu acho que falta, como eu falei antes, alguém para triangular com o Rony. Ele acaba, muitas vezes sendo queimado, porque ele tem que partir para o mano a mano, uma vez que o Gabriel Menino não apoia tanto e não tem tanta profundidade como o Matias Vinha, por exemplo. Eu vejo com bons olhos a escalação, de modo geral, mas eu acho que falta, para melhorar o futebol do Rony, mais da aproximação do Gabriel Menino. E pelo lado do Gabriel Veron, talvez ele com uma sequência aí com o Matias Vinha suba o futebol dele. Mas ele vai precisar usar o Matias Vinha como o Wesley usava, né? Que é fazer aquela jogada de cadenciar a bola, centralizar e acionar o Vinha em ponto futuro. É uma jogada que era muito corriqueira com a entrada do Wesley. Então o Abel Ferreira vai ter esse desafio de fazer os reservas entenderem as funções que os titulares vinham exercendo pelo Palmeiras, né? Eu acho que o Gabriel Veron ele é um pouco mais agudo do que o Wesley, mas a gente perde um pouco no mano a mano. Então é muito importante ele acionar o Vinha pelo lado esquerdo, porque se ele não consegue quebrar linhas, se ele não consegue do drible mano a mano tão bem quanto o Wesley, que na minha opinião tem esse recurso melhor do que o Gabriel Veron, ele pode ter essa função de conduzir a bola, às vezes carregar, às vezes driblar no drible de corpo e já acionar o Vinha no ponto futuro, porque você vai gerar uma superioridade numérica na lateral, sempre em relação ao lateral direito da equipe adversária. E na frente o Luiz Adriano, pessoal, que hoje eu acho que é o atacante mais pronto do Palmeiras, que é um falso 9. É bom a gente sempre dizer, não dá para cobrar o camisa 9 hoje que entra no Palmeiras apenas para empurrar a bola para a rede, porque para o Rafael Veiga funcionar como ponta de lança, existe essa troca, essa alternância do Luiz Adriano virar um meia no momento do contra-ataque e do Rafael Veiga chegar como elemento de surpresa. Então eu acho que num contexto tático, depois do Zé Rafael, o Luiz Adriano é o jogador mais importante da equipe do Palmeiras, porque é ele que faz essa situação de no momento ofensivo ser o 9 e no momento de contra-ataque rápido, armar a equipe, ser o 10 e fazer essa troca junto com o Rafael Veiga para chegar como elemento de surpresa. E isso ele vem fazendo com muita excelência, inclusive acionando os meias pontas, Rony e Wesley, que hoje será o Gabriel Veron. Então, pessoal, de modo geral, é assim que eu vejo a equipe do Palmeiras. Eu acho que o êxito nessa partida vai funcionar muito, vai depender muito do entendimento dos reservas. Hoje o reserva imediato é o Gabriel Veron. Então é lógico, ele pode acabar decidindo não fazendo aquela função que o Wesley faz, porque ele é um jogador que tem uma certa categoria e tem uma habilidade, sim. Mas eu acho que coletivamente é muito importante que ele entenda a fase do Vinha, mas que os dois lados sejam um pouco mais equilibrados. Eu gostaria de ver do Gabriel Menino entender um pouco mais o que o Vinha está fazendo pelo lado esquerdo e começar a fazer pelo outro lado, para dar um pouco mais de sobrecarga para o Vinha. Da mesma forma, o Vinha não vai ficar preso. Então é muito importante que o Gabriel Veron entenda como quebrar linhas. Eu acho que a melhor forma do Gabriel quebrar linhas e a gente conseguir a profundidade é ele entendendo o que o Wesley fazia. Que às vezes, em vez de optar pelo drible, pelo mano a mano, optar por conduzir a bola, centralizar um pouco mais a jogada, que é o que o André Lopes vem fazendo com esses que eram pontas, por isso que agora estão mais centralizados, de fato se tornaram meias, né? E usar o Vinha no ponto futuro, como saiu, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o gol do Rafael Veiga. Eu acho que é um gol que exemplifica bem esse contexto coletivo que o André Lopes iniciou no Palmeiras e o Abel Ferreira pretende dar sequência. Então, pessoal, essa análise do vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, aponte com o seu joinha, comente nos comentários sempre. Amanhã sai vídeo novo, sai uma análise individual do jogador Danilo. Muito está se falando aí de uma indefinição do Patrick de Paula e o Danilo poderia ser esse cara para fazer essa função parecida.
E eu fiz um vídeo explicando aí onde eu acho que o Danilo pode contribuir pela equipe do Palmeiras. Bom, amanhã tá aí, se vocês querem ver. É um quadro novo que eu abri aqui no canal de análise individual. E amanhã participem nesse vídeo, comentem qual jogador que vocês querem que eu analise. Então, pessoal, obrigado aí pela visualização. Deixe seu joinha, participe nos comentários e avante palestra.